os telespectadores devem estar acompanhando essa história de 30 bilhões remetidos para o exterior. Pode ter sido uma remessa legal ou ilegal. O fato é que é dinheiro aparentemente sujo, mandado por meio de uma agência, preponderantemente por meio de uma agência do Banestado do Paraná, em Nova York, da onde esse dinheiro saiu, deu grandes voltas e que está sendo alvo de uma investigação do delegado Cassio. Delegado, como é que começou essa história? Como é que descobriram isso? Essa história começou logo depois da CPI dos precatórios. O procurador da República, Dr. Celso Treis, muito inteligentemente, quebrou o sigilo bancário de todas as CC5 do país e percebeu que o fluxo de dinheiro por aquelas contas era totalmente incondizente com a realidade e a própria característica das contas. Aí começou uma investigação da Polícia Federal, que se arrastou por anos, chamada Operação Macuco, na delegacia de Foz do Iguaçu, da qual eu, 3 ou 4 anos depois de seu início, tive a felicidade de participar dos trabalhos e coordenar a investigação. E baseado no trabalho pericial que já vinha sido realizado pelo Dr. Renato, a gente teve toda a condição de direcionar a investigação e, por sorte, rumamos para o caminho certo, fomos atrás do dinheiro e chegamos em Nova York. O senhor foi para Nova York, mas depois o governo, ainda Fernando Henrique Cardoso, trouxe o senhor de volta. Me trouxeram de volta, Por quê? exatamente. Fica difícil eu opinar sobre isso, mas eu não entendi. Mas, na minha opinião, foi estranho. Na minha opinião, foi estranho. A gente tinha acabado de descobrir a ponta de um iceberg, mostrando uma sujeira, que envolvia a alta cúpula do governo brasileiro. Isso, a administração sabia. Alta cúpula do governo? Do governo. Tinham nomes de políticos, nomes relevantes. Nós descobrimos isso em... Do governo ou ligados ao governo? Parlamentares, pessoas da cúpula da política, do poder, pessoas com alta influência dentro do governo, ligado ao governo, etc. Esses nomes estão disponíveis para os telespectadores? Não. Isso corre em segredo de justiça. Nós nunca falamos, jamais iremos falar antes do final do inquérito. Já há segredo de justiça decretado a esse respeito? Sim, segredo de justiça foi decretado no início dos inquéritos. E, muito estranhamente, eu fui afastado das investigações logo depois que a gente retornou dos Estados Unidos. Essa viagem se deu em janeiro de 2002. Então, o governo já sabia dessa investigação, do tamanho dela. Estamos lidando com pessoas poderosíssimas e dentro de pessoas que estão no poder até hoje, ou que estão, ou que estiveram, que interferem na política brasileira. Então, é difícil se imaginar que a Polícia Federal, ligada ao Executivo do jeito que quer, terá a autonomia necessária para fazer esse tipo de investigação. E é importante observarmos que são 30 bilhões de dólares, não são 3 mil dólares nem 30 mil dólares, são 30 bi, é um número difícil até de se imaginar. Isso que eu falo, com veemência. Essa investigação tem que caminhar até o fim, até a última conta. Aí sim teremos o que eu vou chamar de mapa da corrupção brasileira. E a oportunidade única da gente quebrar esse sistema de corrupção que perdura 500 anos, já desde a chegada dos primeiros segregados portugueses no Brasil. O senhor tem tido também apoio, vocês dois, apoio do Ministério Público? Total apoio do Ministério Público. Com a presença de promotores? Procuradores da República e promotores de justiça de todo o Brasil foram até Nova York, trouxeram suas provas e perceberam que estávamos diante de um quebra-cabeça perfeito. Houve um avanço fenomenal com a vinda dos procuradores e aqui no Brasil, nos bastidores, especialmente o procurador da República, Dr. Luiz Francisco de Souza, um ícone da moralidade, diga-se de passagem, tem somado esforços e reunido pessoas e nós temos avançado demais nessa investigação. Estamos torcendo agora com a entrada do Procurador-Geral da República, o próximo, o Dr. Cláudio Fonteles, e acredito que nós estaremos muito seguros com a parceria do Ministério Público. Estamos produzindo uma prova criminal irrefutável para ser usada pelo Ministério Público. Se não houver CPI, a investigação da polícia continua. O senhor acredita que o senhor volta para Nova York? Me parece que não. Olha, eu acredito na nossa capacidade de trabalho, acredito que o pessoal já entendeu a grandeza de tudo que foi praticado, do know-how que As suas chefias pensam assim, será? Eu gostaria de não me manifestar sobre esse detalhe. Mas o senhor gostaria de voltar? Eu quero acabar essa investigação. Eu tenho como acabar, juntamente com o Dr. Renato, nós temos como fazer esse mapeamento, esse mapa da corrupção até o fim. Porque 30 bilhões roubaram nesse período e continuarão roubando e já estavam roubando antes de eu nascer. O importante neste caso é sabermos que estamos diante de uma possibilidade única de fazermos uma prova cabal contra essa
banda podre da política nacional e banda podre do empresariado, para o expurgo dessa turma do cenário político nacional e para que não se roube mais. Então, se não recuperarmos esses 30 bilhões, pouca diferença faz. Entendeu? É a chance única que nós temos de fazer uma prova cabal e irrefutável. Aí o Ministério Público terá todo o prazo prescricional, que sobe além dos 10 anos, para processar e condenar essa turma. Delegado, uma das contas chama-se Tucano e a acusação que houve aí com papéis divulgados é que ela pertenceria a agente ou, enfim, seria uma conta ligada ao PSDB. E eu me imagino na seguinte situação. São pessoas inteligentes, até que estão fazendo uma manobra esperta. Não lhe soa estranho que essas pessoas teriam posto o nome de Tucano numa conta ligada ao PSDB? No início eu pensei isso também, mas as coincidências são tantas que me gera, no mínimo, a vontade de investigar isso até o fim, detalhe a detalhe, passo a passo. E é perfeitamente factível fazermos isso, e é perfeitamente, respondendo a sua pergunta, como bem colocou o doutor Renato, é perfeitamente factível a gente estabelecer todo o caminho percorrido pelo dinheiro até o seu destino final, identificarmos seus proprietários e fazermos uma prova documental irrefutável e vamos esclarecer se é só coincidência, se os nomes que aparecem lá, que coincidentemente coincidem com algumas pessoas do cenário político nacional, se é só uma coincidência, isso a gente tem como constatar. E por que essas pessoas não teriam tomado cuidado de se manter anônimas, totalmente com biombo, se escondendo? Foi como eu disse. Essa cultura da corrupção brasileira, ela vem de longa data. A cultura da impunidade caminha paralela. Essa turma não se preocupou. Isso é uma verdade, eu estou convencido disso. Não se preocuparam e deixaram as falhas. O dinheiro deixa rastro, deixa impressão digital e a Polícia Federal tem como avançar até o final. Isso eu estou dizendo agora, eu quero que fique registrado e eu ainda vou trazer esse resultado para o país e para a nação, juntamente com os demais integrantes da equipe da Polícia Federal. O senhor está mexendo com forças, como o senhor mesmo identifica, muito poderosas. O senhor não teme pela sua incolumidade física, vocês dois? Vocês já foram aconselhados, entre aspas, a diminuir o ímpeto dessas investigações? Sim, constantemente. Familiares, colegas de trabalho, etc. Mas eu acho o seguinte, a serenidade é para o evolucionário, a impetuosidade é para o revolucionário. E, às vezes, só com revolução é que se consegue alguma coisa. Me é difícil conciliar o sono à noite, só de pensar nas crianças que estão na rua, desnutridas, abandonadas, etc. E eu sei que, por trás de tudo isso, está o quadro de corrupção. A corrupção é o crime dos crimes, e ela permite todo o desenvolvimento do resto de todas as outras categorias criminosas. Então, eu acho que precisa ter gente para avançar contra isso aí. E eu estou a fim de fazer a investigação como técnico, percebi que ela é viável, a sociedade brasileira, a opinião pública está enxergando isso, e agora é hora de fazer. O senhor já foi ameaçado, delegado? Algumas vezes. Nesse caso? Por exemplo, na presença das procuradoras, duas procuradoras, a doutora Valquíria e a doutora Raquel, o doutor Renato, o cônsul-geral do Brasil em Nova York falou que esteve no Brasil e que minha cabeça estaria a prêmio. É um absurdo. Na frente disse pessoalmente, na frente das duas procuradoras, a sua cabeça está a prêmio, doutor. Falei, obrigado pela informação. Eu vou tomar um pouco mais de cuidado.